Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui na nossa série, né? Eu sou o professor Hilner Moreira, sou professor de matemática e eu quero que você acompanhe comigo o objeto de conhecimento da aula de número 23. Vamos continuar falando aí de polinômios. Olha só também o detalhamento, acompanhe comigo. Teorema do resto. Bom, agora que nós já vimos algumas operações nessa aula, então vamos ver o teorema do resto. Seja mais uma vez bem-vindo. Muito bem, vamos começar a falar aí do teorema do resto. O teorema do resto, você pode acompanhar comigo aí na tela, ele é um recurso, tá? Ele é um recurso quando a gente está trabalhando aí a divisão polinomial, né? Nós já vimos aqui as operações envolvendo os polinômios, né? Vimos aí a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, né? Vocês viram, né, que a divisão, ela dá um trabalho, né? Você fazer a divisão de dois polinômios é algo trabalhoso, né? Então o teorema do resto vem nos ajudar, tá bom? Quando a gente tem um interesse maior justamente no resto da divisão. Você sabe que na divisão existe o divisor, o dividendo, o quociente, né, e o resto. Então, quando o nosso objetivo é obter somente o valor do resto, tá bom? A gente não precisa necessariamente ficar dividindo o polinômio pelo outro, né? Porque você viu o quanto isso é trabalhoso, né? Então o teorema do resto nos traz aqui um recurso para saber de uma forma mais rápida, né, determinar qual vai ser o resto, se o resto vai ser 0, se o resto vai ser 1, se vai ser 2, né? Então a gente vai saber, então, obter o resto com uma velocidade maior, tá bom? Vamos voltar aí para a nossa definição para você verificar o que nós vamos, como é que vai se proceder, então, o uso do teorema do resto. Acompanhe comigo, olha só. Então nós temos aí o P de x, né, que é o polinômio, tá bom? E um binômio, né, x menos a, tá? Para a divisão, como a gente faz, né, P de x sobre x menos a gente vai ter um resto, que a gente está chamando aí de Rx igual ao polinômio aplicado ao ponto A, tá? Repare que esse A, ele é o mesmo A que aparece aqui. Esse A, ele é o mesmo A que aparece aqui no binômio, tá? Apenas houve aí uma mudança no seu sinal, tá bom? Então, a conclusão que a gente chega quando a gente faz isso, no final, é que o x vai ser igual a A, tá? Então, em linhas gerais, como a gente está representando aqui na nossa definição, né? Quando a gente está fazendo a divisão, tá bom? De um polinômio por um binômio, tá bom? A gente vai chegar ao resultado P de A igual ao R de A, né? Ao resto, utilizando o A, toda vez que a gente aplica esse valor aqui, ó, com o seu sinal trocado, tá bom? A gente pega esse mesmo valor aqui, aplica no P de x, só que inverte o sinal dele, tá? A gente vai chegar, então, a essa igualdade aqui no final, tá? E é isso, então, que garante que a gente possa utilizar aqui o teorema do resto, tá bom? Bora ver um exemplo de como é que isso vai funcionar, tá bom? Quando a gente aplica, então, da mesma maneira que a gente está vendo aqui na nossa definição, a gente vai aplicar, então, o nosso valor ali do binômio, tá bom? Apenas com o sinal trocado, a gente vai verificar se o resto vai ser um valor igual a 0 ou vai ser algum outro valor, tá bom? Então, olha só essa questão aí. A gente vai verificar se o polinômio P de x igual a x elevado ao cubo mais 6x ao quadrado mais 11x mais 12, se ele é divisível pelo polinômio D de x igual a x mais 4, tá? Então, como é que a gente verifica se ele é divisível ou não pelo polinômio? Da mesma forma que a gente estuda lá no primário, né?
Por que que a gente sabe que o 12 é divisível por 6, por exemplo? Fazendo aqui a divisão. O algoritmo da divisão, aqui com seus elementos, né? Vou colocar aqui em cima para você entender o que eu vou fazer. Divisor, dividendo, quociente e o resto, né? Como é que eu sei que o 12 é dividido por 6? Porque aqui no quociente eu consigo achar um valor, né? Que ele, 2 multiplicado com 6, vai ser igual a 12 e o resto vai ser 0, tá? Quando o resto é 0, significa que a divisão, peraí que está saindo tudo torto. Vamos lá, a divisão, ela é exata, tá? É a mesma coisa que a gente vai buscar aqui, ó. Para que esse polinômio P de x seja divisível por esse D de x, o resto tem que ser 0, tá? Se o resto for 0, significa que um é divisível pelo outro, tá? É isso que a gente está buscando nesse primeiro exemplo, tá? Então, como é que a gente vai aplicar o teorema do resto? Eu vou aplicar aqui o teorema do resto para você entender, e aí logo em seguida a gente vai fazer a divisão polinomial entre os dois, tá bom? E aí você verifica que nós vamos chegar à mesma conclusão, tá bom? Só que um vai dar muito mais trabalho que o outro, tá bom? Então perceba como é que a gente vai proceder para encontrar, para chegar nessa conclusão, né? Acompanhe comigo aí na tela. Então olha só, a gente vai primeiro aplicar o teorema do resto, tá bom? Como é que a gente aplica o teorema do resto? Vai ser assim, a gente vai pegar esse valor aqui, ó, 4 positivo, e vai trocar o sinal dele. A gente vai utilizar o 4 negativo, simétrico que a gente chama, tá? Simétrico dele é o menos 4, tá? E nós vamos utilizar aqui no nosso polinômio, tá bom? Com o valor menos 4. Então eu vou escrever aqui embaixo. O P de menos 4, P de menos 4, vai ser, olhando agora lá o nosso polinômio, 4 negativo elevado ao cubo, mais 6 vezes o quadrado de menos 4, né? Mais 11 vezes menos 4, mais 12. Tá? Exatamente o que nós temos aqui, ó, no nosso polinômio P de x, né? Só que agora o que era x eu estou trocando por menos 4. Continuando, o nosso P de menos 4 vai ser o cubo de 4, é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64, né? Como ele é negativo, o expoente ímpar, ele conserva o sinal de negativo. Então, menos 64 é o resultado aí do cubo de menos 4. O quadrado de menos 4 vai ser 16, né? 16 positivo, então vai ficar 6 vezes 16. Aí nós temos 11 positivo multiplicado com 4 negativo, menos com mais vai dar negativo 44, mais 12, tá? Mais 12. Continuando na próxima linha, então menos 4 vai ser, então, menos 64 com menos 44 vai dar menos 108. Não é isso? E 6 multiplicado com 16 vai dar 96, somado com 12 vai dar 108. Então eu vou colocar logo 108 aqui. 96 mais 12 vai dar 108. E é claro que
menos 108 com mais 108, o resultado disso aqui, ó, é zero. Se o resultado é zero, significa que um é divisível pelo outro. Ó. Eles são divisíveis, tá? Então, eu vou escrever aqui. Divisível. Tá? O polinômio P de x é divisível pelo polinômio D de x. Tá? É isso, então, que a gente ganha utilizando o teorema do resto. Tá? Toda essa explicação que nós temos aqui, né, em linhas gerais, significa isso. A gente pode utilizar aqui o valor do D de x, né, do binômio dele, né, no caso aí o 4 positivo, a gente só teve que trocar o sinal dele. O resultado dando zero significa que ele é divisível. Tá? Se desse um resultado diferente de zero, aquele valor que a gente encontra é justamente o valor do resto, tá bom? Então, se tivesse dado o resultado 1, o resto, então, quando a gente aplica a divisão de um polinômio pelo outro, vai gerar resto igual a 1, tá bom? E aí, para garantir, para mostrar para você que isso realmente funciona, nós vamos pegar esse primeiro exemplo novamente, tá bom? Só que dessa vez nós vamos utilizar a divisão convencional, tá bom? Perceba que nós vamos chegar ao mesmo resultado, tá bom? Então vamos voltar aí, por exemplo, 1. A gente vai apagar, tá? Tudo que a gente fez aqui, né? Não é uma conta difícil de fazer, né? É apenas um cuidadozinho que você tem que ter de trocar o sinal, tá bom? E agora nós vamos fazer a divisão como a gente aprendeu, divisão polinomial. Então, olha só, eu vou reescrever aqui o nosso polinômio P de x, tá? X ao cubo mais 6x ao quadrado mais 11x mais 12. E aí nós vamos dividir pelo outro polinômio, pelo binômio ali, né? X mais 4, tá? Então vamos começar aqui a divisão. Eu tenho que procurar aqui um valor, né, para colocar aqui no quociente, que multiplicado aqui por x mais 4 vai gerar um resultado que se encaixa aqui, ó, x ao cubo mais 6x ao quadrado, tá? Esse valor vai ser nada mais, nada menos do que x ao quadrado, tá? Então o primeiro valor aqui no nosso quociente é x ao quadrado, tá? Porque x ao quadrado multiplicado com x vai ser igual a x ao cubo. Então eu vou colocar ele aqui embaixo, x ao cubo. Só que o x ao quadrado também multiplica com 4, né? Então mais 4x ao quadrado, tá? Eu vou botar aqui dentro no parênteses, porque aqui deve ser subtraído, né? Então, o que nós vamos ter? X ao quadrado menos x ao quadrado, x ao cubo menos x ao cubo vai dar zero. 6x ao quadrado menos 4x ao quadrado sobra, então, positivo 2x ao quadrado. Tá? É assim que a gente faz na divisão polinomial. Ok? Agora vamos descer aqui o 11x. Ó. Vou colocar aqui ao lado 11x. 11x, tá? E aí nós vamos voltar para o quociente, porque a gente precisa agora botar um valor aqui que multiplicado por x mais 4 vai dar um resultado que se encaixa aqui, tá bom? Esse é o procedimento para realizar a divisão, tá? Qual seria esse valor, então, para a gente colocar ali no quociente para resultar um valor que se encaixa ali? Eu estou observando que aqui nós temos 2x ao quadrado, então o melhor valor vai ser mais 2x, tá? Porque 2x multiplicado com x vai dar exatamente o x ao quadrado, e 2x multiplicado com 4 vai gerar 8x, ok? Então vou botar novamente aqui dentro do parênteses, porque esse aqui deve ser subtraído. Então 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, isso vai dar zero.
11x menos 8x vai dar positivo 3x. Né? Subtração de 11x com 8x, positivo 3x. E aí nós vamos baixar aquele 12 que estava sobrando ali, né? Completando aqui a nossa linha, 3x mais 12. Aí a gente volta novamente para o nosso quociente, né? Vamos completar aqui com o último resultado, o último valor, que multiplicado por x mais 4 se encaixa aqui no 3x mais 12. Você já deve estar percebendo qual vai ser esse valor, não é? Vamos escrever então. Se aqui eu tenho 3x, então aqui eu vou completar com 3. Ó. 3 multiplicado com x vai dar 3x. E 3 multiplicado com 4 vai dar 12. Ó. E aí sim, ó, vou fechar aqui no parênteses, vou fazer a subtração. 3x menos 3x vai dar 0, 12 menos 12 vai dar 0 também. Ó. Cheguei no mesmo resto que a gente calculou utilizando lá ó, o teorema do resto. A gente não tinha encontrado o valor igual a 0 para o resto, e aí a gente chegou à conclusão de que o polinômio P de x é divisível por D de x. Tudo isso aqui é o P de x. E esse cara aqui é o D de x. A gente chegou a essa conclusão anteriormente utilizando o teorema do resto. Né? Um era divisível pelo outro. E aqui a gente verificou que realmente, só que nós tivemos um trabalho maior, né? Porque nós utilizamos aí os nossos conhecimentos aí da divisão convencional, tá? Então, o teorema do resto, falando mais uma vez, ele é um recurso, tá bom? Que a gente pode utilizar para determinar uma velocidade maior, né? Vai ser bem mais simples determinar se um polinômio é divisível pelo outro, apenas fazendo então aquela substituição, tá bom? Uma vez que a gente percebe então que ele é um recurso que funciona, né? Você acabou de ver que ele funciona, então a gente vai praticar mais uma vez o teorema do resto para aplicar aí em outros exemplos e verificar que é possível então, numa velocidade maior, determinar então o valor do resto. Vamos para o nosso exemplo 2, acompanhe comigo na tela. Olha só, ele está perguntando aí qual é o resto da divisão do polinômio, não está perguntando se é de uma divisão exata ou não, né? Então, o resultado que a gente obter com aplicando aí o teorema do resto, tá? Ele já vai dar para a gente esse valor, tá bom? Então, como é que nós vamos aplicar uma vez que a gente já verificou, já viu como é que funciona o teorema do resto? A gente vai olhar lá para o D de x, vai olhar para esse valor aqui, ó, x menos 5, e nós vamos aplicá-lo aqui, ó. Só que em vez de menos 5, a gente vai aplicar o 5 positivo, tá? 5 positivo. Então a gente vai em busca então do P de 5, 5 positivo, tá? Aplicando esse P de 5, a gente vai então verificar qual é o valor do resto, tá bom? Vamos lá, então. Vai ficar, então, seguindo aqui o nosso P de x, vai ficar, então, 5 elevado ao cubo, menos 8 vezes 5 elevado ao quadrado, mais 19 vezes 5, e fecha com menos 10, tá? Percebam que ele mantém a mesma forma daqui, né? Apenas trocando tudo que é x, nós trocamos por 5. Tá? Mantemos a mesma estrutura. Vamos para a linha de baixo, calculando P de 5. 5 elevado ao cubo, é 5 vezes 5 vezes 5, isso vai ser igual a 125. Menos 8 vezes 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado é igual a 25. Mais 19 vezes 5. 19 vezes 5 vai dar 95. Menos 10.
Continuando então na próxima linha, o P de 5 vai ser igual. Eu vou manter aqui o 125, tá? Só para a gente não perder aqui o fio da meada, tá? Então 125 menos 8 vezes 25. 8 vezes 25, 8 vezes 5 vai dar 40, vai subir 4. 8 vezes 2, 16, com mais 4, 200. Mais 95 menos 10. Menos 10, tá? Ok. Mais uma linha aqui embaixo. P de 5 vai ser... Vamos somar então todos os positivos, né? 125 com 95. O resultado disso vai ser 210. 210. É, 5 mais 5 vai dar 10, vai 1. 11, opa. Não é 210, é 220, né? Vai 1, isso. 220 menos 200 menos 200 com menos 10, 210. Agora sim. Olha só. O P de 5, então, só para a gente concluir, o P de 5 vai ser igual a 220 menos 210 igual a 10, tá? Então, a resposta aqui das alternativas, né, seria a alternativa E. Esse aqui é quanto o valor do resto, né, o resto da divisão do polinômio P de x com D de x vai nos trazer o resto igual a 10, tá? Então, se a gente realizar a divisão polinomial, como a gente fez ainda agora, tá? Dividindo aí x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 19x menos 10 por x menos 5, a gente vai chegar lá no finalzinho, realizar a nossa última subtração e o resto ali vai sobrar o 10, tá? Então, o teorema do resto economizou bastante tempo aí, né, para a gente chegar no mesmo resultado. Chegamos, então, ao resto igual a 10, tá bom? Apenas com esse pequeno recurso, né, de você aplicar ali um valor, apenas com o seu simétrico ali, você encontra, então, de uma forma mais rápida, o valor do seu resto. Então, se ele perguntasse aí se a divisão é exata ou não, a gente diria, né? Essa divisão não é exata porque não tem resto igual a zero. Tá? Como é um valor diferente de zero, então não é uma divisão exata. Beleza? Está compreendendo? Eu tenho mais um exemplo para te mostrar. Vamos para o exemplo 3. Novamente, nós vamos aplicar aí o teorema do resto. Acompanhe comigo. Perceba que a gente vai aumentando, né? A gente vai crescendo aí o valor do P de x, né? Agora temos aí um polinômio de quarto grau, ó. E aí, novamente, ele pergunta qual é o resto da divisão do polinômio P de x pelo D de x, tá? Então, imagina aí o trabalho, né? Pegando aí esse polinômio de quarto grau e dividir aí por x mais 3, né? A gente ia precisar de bastante espaço, né? A gente precisaria também ser bastante cauteloso, né, com as nossas contas para chegar ao resultado dessa divisão de um polinômio pelo outro, tá? Mas como você está aprendendo aí esse novo recurso, né, a gente vai então utilizar o teorema do resto. Então, qual vai ser o valor do x lá, no P do x que nós vamos substituir? Eu estou observando o D de x, que ele é x mais 3. Ó. Então, olhando para o 3, a gente vai utilizar o simétrico dele. Então, aqui no lugar do x, nós vamos utilizar o quê? Negativo 3. Tá? É esse valor que vai ser utilizado, então, aplicando já o teorema do resto. Tá? Então, vamos fazer aqui.
calculando P de menos 3, vai ser 2 vezes menos 3 elevado à quarta potência, mais 3 vezes o cubo de menos 3, mantém a mesma estrutura do polinômio, tá? Menos 14 vezes quadrado de menos 3, quadrado de menos 3, menos 9 vezes menos 3, e no final, mais 18, tá? Então já percebo que vai dar um pouco mais de trabalho, mas ainda assim vai ser mais rápido do que fazer a divisão polinomial convencional, né? Então vamos lá, vamos baixar aqui mais uma linha e continuar calculando o P de menos 3, tá? 2 vezes a quarta potência de 3 negativo, tá? Como o expoente é par, o resultado final vai ser positivo, tá? 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aí vai dar 81. Então, 2 vezes 81 positivo, né? Ok, agora a próxima. 3 vezes o cubo de menos 3. Então, o cubo de menos 3 vai dar negativo, justamente porque o expoente é ímpar, tá? Então, vai ser negativo 27 multiplicado com 3. Então, vai ser negativo 81, tá? Porque 3 ao cubo vai dar 27, né? Multiplicado por 3 mais uma vez, 81. Então, 81 negativo. Tá bom? Menos 14 multiplicado com 9 positivo, né? Porque o quadrado de menos 3, como o expoente é par, resultado positivo, então menos 14 vezes 9. Menos 9 multiplicado com menos 3, positivo 27. E aí fechamos com mais 18. Tá? Vamos para a próxima linha. P de menos 3 vai ser 2 vezes 81, 162. Ok? Menos 81, menos 14 vezes 9. Quanto é que é 14 vezes 9? 4 vezes 9 dá 36, sobe 3, 126. Então, 126 negativo, mais 27, mais 18. Vamos para a próxima linha. P de menos 3, que é o que a gente está calculando. Vamos pegar todos os positivos e juntar todos os negativos, tá bom? 162 mais 27 mais 18 vai dar 207. E 81 negativo com 126 negativo vai dar menos 207. Então, o P de menos 3 vai ser igual a 0. Então, a alternativa correta nessa questão aí será a alternativa E, 0, tá? Esse, então, é o resto da divisão entre esses dois polinômios, o que significa, né, que essa divisão será exata, né? Quando tem resto zero, divisão exata, tá bom? Então, observe aí todos os detalhes, né, para você aplicar novamente aí o teorema do resto, tá certo? Eu espero que você tenha conseguido acompanhar, compreendido direitinho como é que se aplica o teorema do resto, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula.